Prepare-se para histórias intrigantes, relatos e teorias que vão desafiar a sua imaginação. Enigmas, ufologia e o sobrenatural. Vamos adentrar nesse mundo em que muitos são céticos, mas todos têm interesse e sempre têm alguma história para contar. Eu sou Jackson. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Primeiro quero dar um salve para o querido inscrito e amigo Tony e agradecer pelo apoio. Quero também mandar um salve para Copini, que também é youtuber, e também pedir licença a você, Copini, para usar o seu pedido aos seus inscritos aqui no meu canal. Não entenda como plágio, mas como reconhecimento pela boa ideia. Acredito que não vá se incomodar com essa iniciativa do meu inscrito Tony. Então, peço apoio a você que me assiste. Se gostar do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, dê um like e, por que não, nos comentários, deixa o teu "Ei Jack, tô aqui". Nas noites mais escuras, quando a lua se esconde por trás de nuvens densas, dizem que algo inexplicável acontece. A procissão das almas ou procissão dos mortos surge entre a névoa e os sussurros do vento. Esta lenda, transmitida de geração em geração, se desenrola como um palco de terror, onde o real se mistura ao sobrenatural e os espíritos errantes caminham rumo ao desconhecido. Conta-se que em uma pequena vila isolada, cercada por densas florestas e antigos cemitérios, a lenda começou após uma tragédia inexplicada. Em uma noite de inverno, moradores viram do alto de suas janelas uma fila de figuras pálidas emergindo da neblina. Não eram simples sombras, eram almas em agonia, com os olhos vazios e semblantes marcados por dores que transcendiam o tempo. Dizem que essas almas pertenciam aos que haviam sofrido injustiças ou que encontraram um fim trágico e que, incapazes de encontrar a paz, eram condenadas a percorrer eternamente os caminhos da vila em busca de redenção. Imagine uma estrada antiga, ladeada por árvores retorcidas, cujos galhos parecem garras à espera da noite. À medida que a procissão se aproxima, o ar se torna denso e frio, como se o próprio tempo desacelerasse em reverência ao luto dos que ali caminham. Cada passo ressoa como um batimento de corações em despedida, e um silêncio sepulcral domina o ambiente, rompido apenas pelos lamentos suaves que parecem ecoar de mundos distantes. Moradores que ousaram sair de casa contam que, ao se aproximarem da rua principal, viram detalhes perturbadores. Rostos entreabertos pela dor, mãos estendidas implorando por justiça e olhos que refletem a luz tênue de lamparinas antigas. Alguns afirmam ter ouvido murmúrios, palavras ininteligíveis que carregavam segredos e maldições, como se as almas buscassem revelar algo que jamais poderia ser esquecido pela humanidade. A lenda sugere que a procissão das almas não é fruto do acaso ou de simples manifestações paranormais. Para os mais antigos, essa aparição é um alerta do destino, um sinal de que a morte está chegando. Histórias cercam a procissão com um manto de mistério. Alguns dizem que ela surge para levar almas que ainda não encontraram a paz, enquanto outros afirmam que ela é um presságio de desastres vindouros, anunciando que o mundo dos vivos está prestes a ser visitado pelos pesadelos do além. Trago para vocês 2 relatos, ambos ocorridos em Mariana, Minas Gerais. O primeiro, enviado por um homem que se identificou apenas como Francisco e diz ter vivenciado o caso, e o outro, uma lenda bastante conhecida na referida cidade. Em meados da década de 1980, na pequena cidade de Mariana, onde as casas de pedra se aglomeravam em torno de vielas estreitas e ladeadas por árvores antigas, vivia um jovem chamado Francisco. Ele era conhecido por sua curiosidade e seu amor pela história local, especialmente as lendas que assombravam as noites escuras. Francisco, em uma tarde chuvosa, vasculhava os arquivos empoeirados da biblioteca local, em busca de pistas sobre a procissão das almas. Entre os pergaminhos amarelados e relatos manuscritos, encontrou referências antigas que descreviam os eventos sobrenaturais que assombravam o lugar há séculos.
Intrigado e determinado a desvendar o mistério por trás das aparições, Francisco decidiu que estava na hora de testemunhar pessoalmente o que tantos apenas ouviam em sussurros temerosos. Era a quaresma de 1983. Em uma noite de lua nova, quando as sombras eram mais densas e os sons mais distantes, Francisco, movido pela coragem, ou talvez pela teimosia, decidiu seguir os rastros da lenda. Equipado apenas com uma lanterna e seu caderno para anotar tudo, ele deixou para trás a segurança de sua casa e adentrou as ruas silenciosas da cidade. O vento gelado sussurrava por entre os galhos das árvores enquanto ele seguia os caminhos que os relatos indicavam. À medida que avançava na penumbra, o ar se tornava cada vez mais pesado e a atmosfera mais opressiva. Francisco sentia como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. E os passos da procissão ecoavam em seus ouvidos como um chamado silencioso do além. A tensão crescia a cada esquina virada, até que, finalmente, ele avistou uma neblina baixa e etérea se formando à sua frente. Com o coração batendo descompensado, Francisco viu várias figuras pálidas emergindo lentamente da névoa. Eram sombras da história, almas presas em um eterno lamento, seus rostos contorcidos pela dor e pelo sofrimento não resolvido. Ele mal conseguia acreditar nos próprios olhos, enquanto a procissão avançava silenciosa e inexoravelmente pela rua deserta. Em um momento de ousadia e curiosidade, Francisco se aproximou cautelosamente. A lanterna tremia em suas mãos enquanto ele observava as figuras fantasmagóricas passarem. Em um instante de arrebatamento, ele jurou ter visto entre elas um rosto conhecido, um ancestral distante, cuja história de tragédia era mencionada nos relatos antigos que ele estudara. De repente, o tempo pareceu congelar. Uma voz ancestral ecoou em sua mente, carregada de angústia e um pedido silencioso de perdão. As palavras, embora incompreensíveis, transmitiam uma história de injustiça e desejo por justiça. Francisco sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto o encontro sobrenatural atingia seu ápice. Quando a névoa se dissipou lentamente, Francisco se viu sozinho na rua deserta. As sombras haviam desaparecido, deixando apenas o eco de suas próprias respirações aceleradas e das palavras ditas. Ele sabia que essa experiência mudaria para sempre sua concepção do mundo, pois tinha testemunhado algo além da compreensão humana. Ao retornar para casa, Francisco não conseguiu dormir. A noite se arrastou em pensamentos turbulentos sobre o que havia presenciado. Ele agora tinha não apenas relatos para contar, mas uma experiência pessoal que o ligava diretamente às sombras do passado. A partir daquele momento, seu interesse pela procissão das almas se transformou em uma busca constante por respostas, uma jornada que o levaria a explorar ainda mais os mistérios ocultos da cidade e além. Existia uma senhora chamada Maricota de Todos os Santos, muito maledicente, vivia na janela de sua casa vigiando a vida alheia. Tinha até calos nos cotovelos de tanto ficar debruçada na janela, observando quem ia e quem vinha. Em uma noite de Sexta-feira Santa, Dona Maricota observou se aproximar uma procissão e ficou surpresa por não saber do que se tratava. Resolveu então ficar espiando pela janela para ver quem estava na tal procissão. Quando se aproximaram mais, ela viu que usavam roupas que cobriam todo o corpo, que todos vinham com velas nas mãos e que o primeiro da fila segurava uma enorme cruz preta. Além dos trajes estranhos, ela escutava um som pausado de bumbo, bem fúnebre, uma matraca, gemidos, gritos lancinantes e os cantos. Reza mais, reza mais, reza mais uma oração, reza mais para a alma que morreu sem confissão. Reza mais, reza novena e trezena, reza mais para a alma que morreu sem cumprir pena. Um pouco assustada com a estranheza da procissão, ela continuou observando da janela, até que um dos participantes saiu de onde estava e foi em sua direção com uma vela acesa. Estendeu a vela para a Dona Maricota e disse: "Mulher, guarde sua língua, a noite é dos mortos. Guarde esta vela para mim. Eu volto para buscar mais tarde." Quando a procissão voltou,
o participante pediu a vela de volta e disse para Dona Maricota: "Hoje a noite é dos mortos. Amanhã estaremos juntos em outras paragens." Ao entrar em seu quarto, no lugar da vela que ela havia guardado, havia um pedaço de um osso da perna de um defunto. Dona Maricota levou o maior susto, passou mal e, mesmo tendo sido socorrida pelo padre e por um médico, morreu logo depois. A procissão das almas permanece envolta em mistério e temor. Mesmo nos dias de calma, em que as ruas parecem seguras e a rotina prevalece, aqueles que conhecem a lenda nunca esquecem a verdade incômoda. A fronteira entre este mundo e o outro é mais tênue do que imaginamos. Essa narrativa, com todos os seus elementos macabros e inexplicáveis, nos convida a refletir sobre as dores do passado, as injustiças não resolvidas e, sobretudo, sobre o eterno conflito entre a luz e a escuridão. Seja como for, a história da procissão das almas é relatada em vários lugares do interior do Brasil e continua a assombrar mentes e a inspirar contadores de histórias, servindo de alerta e de fascínio para aqueles que buscam entender os recantos mais sombrios da existência humana. Em cada esquina, na penumbra de um crepúsculo eterno, pode haver uma alma à deriva e, talvez, ela esteja à espera de alguém que se atreva a desvendar os segredos da noite.